É chegada a hora do momento de encontrarmos com Deus. Em sua casa, a oportunidade de comungar o seu corpo e o seu sangue, arrepender de nossas falhas e humildemente suplicar o seu perdão e agradecer pela salvação. É hora de ouvirmos e refletirmos a palavra de Deus. É hora de oração. Bom dia! Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 11, versículos de 42 a 46. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ai de vós, fariseus. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus que chega até a nós no Evangelho de hoje mostra-nos Jesus, mais uma vez, fazendo duras críticas aos fariseus. Estes, embora conhecedores das Escrituras, não viviam a justiça e o amor a Deus. Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor a Deus. Escondidos atrás do manto da bondade, os fariseus escondiam a dureza de seus corações. Fechados numa mentalidade egoística, eles eram incapazes de cultivar o amor e a misericórdia em seus corações. Para impressionar o povo, eles pagavam o dízimo de pequenas coisas, como a hortelã e as outras ervas que os judeus cultivavam, como aromatizantes e condimentos, e que nem entravam no preceito mosaico do pagamento do dízimo. Eles pagavam o dízimo sobre essas ervas com a finalidade de ostentar um atacamento rigoroso das leis. Uma grande falsidade, pois a lei maior eles não cumpriam, que é a lei do amor. O principal eles deixavam de lado. A hipocrisia destes líderes, tão criticada por Jesus, ainda se faz presente em muitas de nossas comunidades cristãs. São muitos os que estão dentro da igreja que aparentam viver numa adoração constante a Deus, mas uma adoração que não traduz em gestos concretos, em compromissos de abraçar a causa de Jesus, no cuidado com o que lhe é de mais precioso, a vida humana. Ai de vós, fariseus, porque gostais dos lugares de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Assim como podemos andar sobre as gramas fofas, sem saber que existem túmulos debaixo delas, há muitos que aplaudem os fariseus de hoje, sem saber que existe uma podridão no seu interior. Há pessoas que têm facilidade em disfarçar para que ninguém saiba dos seus erros. Mas a Deus elas não enganam. Deus conhece o coração de cada um. Enquanto Jesus criticava os fariseus, um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Ao invés de tomar para si a palavra de Jesus, que nada mais era do que um apelo à conversão, este mestre da lei atacou Jesus.
o que acontece ainda hoje. Para muitos é mais fácil atacar o mensageiro do que acolher a sua mensagem. Destruindo o mensageiro, os que são do mal acreditam que vão se livrar de suas palavras. Jesus aproveita mais esta oportunidade para nos alertar sobre o perigo de uma postura muito comum: ensinar a lei de Deus, falando o que o outro deve fazer e a gente mesmo não fazer o que ensinamos, agindo ao contrário de Jesus, que nunca nos ensinou algo que ele mesmo não tenha feito primeiro. Os mestres da lei e os fariseus sempre encontravam um subterfúgio para escapar da prática dos mandamentos de Deus. Para eles, a interpretação era outra. E é triste perceber que esses fariseus continuam fazendo o mesmo nos dias de hoje. Uns rezam pela conversão dos pecadores e esquecem de que eles também são pecadores como todos nós somos. Numa sociedade que não preza os valores do Evangelho, que valoriza o visual, existem muitos fariseus, pessoas preocupadas com a aparência, com o externo, deixando de cuidar do mais importante, que é o seu interior. Amém? Fique na paz de Jesus. Tenha um excelente e abençoado dia. Reflita e até amanhã.